E o Santos joga domingo contra a Portuguesa na Vila Belmiro, jogo importante que pode, de uma vez, que a gente esqueça essa questão de rebaixamento no Campeonato Paulista, quem sabe sonhar com o mata-mata. Então vamos fazer aqui algumas contas em relação à questão de rebaixamento e também de uma possível classificação no Campeonato Paulista. E já pergunto para você que está me assistindo, o que você acha que vai acontecer? O Santos vai chegar até essas últimas 3 rodadas brigando pelo quê? Ou você acha que não vai acontecer nada, não vai nem cair, não vai nem se classificar, o Santos pelo 3º ano seguido vai ficar sem ir a um campeonato de mata-mata no Paulistão. Então me fala aqui a sua opinião nos comentários, mas antes eu preciso falar da OneFootball, porque lá na OneFootball você fica sabendo tudo que tá rolando, não só no Campeonato Paulista, mas também daqui a pouco no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, nas principais ligas do mundo. E se você gosta de acompanhar a Bundesliga, tem transmissão ao vivo e também de forma gratuita. Então o link está na descrição, mas caso você preferir, através do QR Code que está aparecendo na sua tela, tá certo? Bom, como eu disse, o jogo do Santos é nesse domingo, às 4 horas da tarde, na Vila Belmiro, e vamos entender cada caso. Primeiro a questão de rebaixamento e depois a gente fala sobre a situação de uma possível classificação no mata-mata. Então vamos começar aqui observando primeiro a classificação geral do Campeonato Paulista. O Santos hoje está na 12ª colocação, são 16 times. O Santos está com 10 pontos, tem o São Bento que tem 9, Portuguesa, que é o nosso adversário, 6, Ituano 6, Ituano que enfrenta o Santos na última rodada, né? E a Ferroviária, que joga hoje, está com 5 pontos. E é principalmente esse jogo da Ferroviária contra o Guarani, lá em Araraquara, que pode guiar se o Santos vai ou não esquecer essa situação de rebaixamento ainda nesse final de semana. Porque qual que é a situação? Como eu disse, Ferroviária vai jogar em casa contra o Guarani, mas caso a Ferroviária não vença, ou seja, empate ou até mesmo seja derrotada e o Santos vença a Portuguesa, a Ferroviária já não consegue mais ultrapassar o Santos em termos de pontuação. E por tabela, caso o Santos vença a Portuguesa também não conseguiria passar o Santos na tabela de classificação. Aí seria uma briga entre essas equipes, né, que a gente citou aqui em relação ao rebaixamento do campeonato estadual. Sempre lembrando que 2 times que acabam sendo rebaixados, né, para a Série A2. Hoje, se o campeonato terminasse, Ituano e Ferroviária deixariam a Série A1 do Campeonato Paulista, tá certo? Então essa é uma situação em relação à parte de baixo. Agora vamos aqui para uma outra tabela que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é a questão da classificação no mata-mata. O Santos está no grupo A, é o último colocado, né, do grupo A, tá com 10 pontos, como eu falei, mesma pontuação da Inter de Limeira. Bragantino está com tá na 2ª colocação, perdão, com 14 pontos, o mesmo número também do Botafogo. E aí, Nájila, qual que é a conta? Além do Santos não depender só dele, né, precisa contar também com os jogos, né, desses times, o Santos conseguindo ultrapassar em termos de pontuação, e também em questão de vitórias, porque caso o Santos empate, né, a questão de numeração com o Bragantino, com o Botafogo, tem a questão de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O Santos tem 2 vitórias a menos que Bragantino e Botafogo, então não é apenas a questão numérica. Então o Santos teria também que continuar vencendo os seus próximos jogos, para que caso tenha um empate, né, em termos de numeração, o Santos consiga, no critério de desempate, ir, né, para a fase de mata-mata. Quais são os próximos jogos? Né? O do Santos, vamos repassar aqui. O Santos vai pegar a Portuguesa agora, domingo, em casa. Depois pega o Corinthians em casa também. Pega o Ituano fora de casa. A gente não sabe qual vai ser a situação do Ituano, né? Pode ser que o Ituano já chegue rebaixado ou livre, não sei. Então, né, o Ituano pode ser aquela peça coringa tanto para o bem como para o mal. Pode ajudar o Santos, porque já está rebaixado e aí meio que não tem pretensões.
ou pode ser que o Ituano ainda tenha chances e, né, seja um jogo um pouco mais duro. Isso falando na questão de mata-mata. A Inter de Limeira, que hoje está na terceira colocação, vai enfrentar o Água Santa em casa, Guarani em casa e a Ferroviária fora de casa. A Ferroviária, como a gente também está falando aqui, né, no ponto anterior, está brigando nas últimas colocações. Bragantino pega o Palmeiras no Allianz Parque. Então o Palmeiras, acho que na maioria imagina que é o favorito, né, para esse jogo contra o Bragantino. Pega o Ituano em casa, o Bragantino, Ituano também, né, precisando da pontuação, e o São Bento fora de casa. Botafogo vai enfrentar o São Bernardo, que está fazendo uma boa campanha nesse Campeonato Paulista, fora de casa, o Água Santa fora e o São Paulo na última rodada. Pode ser, não sei se vai ser um São Paulo com um time titular, um São Paulo com um time reserva, enfim, deixa eu até ver como está a situação do São Paulo aqui. O São Paulo está bem... Já tá, né? São Paulo tá com 17 pontos. O Mirassol, por exemplo, que é o terceiro colocado do grupo B, tem 12. Então acho que o São Paulo tá bem encaminhado. A grande chance, né, de dar uma folguinha ali para os jogadores e ir com um time reserva. Enfim, de qualquer modo, o Santos que precisa nesse jogo contra a Portuguesa vencer, porque a gente não sabe o que vai acontecer, né, nesse jogo da Ferroviária com o Guarani, então caso eles não vençam, o Santos pode dar adeus de vez à questão de rebaixamento e continuar sonhando, por que não, com um mata-mata. Só que são jogos difíceis. O Santos vai pegar uma Portuguesa, imagino que uma Portuguesa querendo jogar um pouco mais fechada, né, contra o Santos. Imagino também um jogo muito difícil contra o Corinthians, mesmo sendo na Vila Belmiro. É uma partida, né, que o Corinthians, eu acho que leva até um certo favoritismo pela situação do Santos hoje. E o Ituano, que eu falei, né? A gente não sabe qual que vai ser a situação do Ituano. Ituano que, inclusive, pode ser um time que ajude ou não, né, o Santos nessa reta final de Campeonato Paulista, porque pega também o Bragantino. Então é isso. Façam as suas apostas aí, me falem nos comentários o que você imagina desses 9 pontos disputados, quanto você acha que o Santos conquista e se com esse número de pontos, né, conquistados pelo Santos, pelo que a gente vai brigar. Então me fala aqui nos comentários. Espero muito que o Santos já acabe com essa história de rebaixamento já nesse final de semana. Vença a Portuguesa, mesmo que a Ferroviária venha vencer o Guarani, mas é importante para chegar para um clássico contra o Corinthians com mais moral. Também vale ressaltar que entre esse jogo, né, Portuguesa e Corinthians, tem o jogo no meio de semana contra o Ceilândia. Então, o jogo da Copa do Brasil, que o Santos, obviamente, também deve mandar um time titular. Mas enfim, quero a opinião de vocês, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o Santos, o aplicativo da OneFootball, o link que está na descrição, ou se você preferir, QR Code que está aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia, grande beijo e até o